Olá, meus alunos, tudo bem? Então, nós estamos fazendo essa aula através do Google Meet e a intenção é a gente estudar um pouco a respeito do ensino tradicional e o ensino construtivista. Então, no decorrer da aula, conforme for surgindo alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento, vocês podem ir participando da aula, primeiro ponto. O segundo ponto é que vocês podem contribuir também, dar o ponto de vista de vocês, falar aquilo que vocês já sabem a respeito do assunto, para que assim a gente possa aprender todos de forma gradual. Então, todos desligam o microfone apenas para não ficar dando aquela microfonia, mas algum momento ou outro que um quiser falar, é só ligar o microfone, dizer o seu nome e assim a gente vai participando, para ser uma aula de fato, de verdade, bem eficaz, para que juntos a gente consiga aí, entender sobre o assunto. Então vamos lá. Ensino construtivista versus o ensino tradicional. Então, pessoal, vamos começar por essa imagem. Essas duas imagens aí mostram aí a diferença rápida, básica, do ensino construtivista e do ensino tradicional. Essa imagem 1, que está acima, ela mostra aí justamente o ensino tradicional. A gente vê aí a classe alinhada, enfileirada, um aluno atrás do outro, é um modelo de ensino tradicional. A professora ao quadro, onde ela simplesmente vai repassar o conhecimento, o que ela sabe, e os alunos estão ali apenas para aprender, apenas para ser depositado neles esse conhecimento que esse professor está à frente para repassar. Abaixo, a gente vê que nós temos uma professora ensinando, não é porque eu tenha o quadro, que não seja um método construtivista. Porque assim, além do quadro, ela traz vários meios para que o aluno consiga aprender. Então a gente tem aí a escrita, a gente tem um ábaco, a gente tem os cubinhos e a gente tem para algum momento ou outro o quadro. Então o que acontece? O método aí, o ensino construtivista, são várias possibilidades diferentes de ensinar, onde cada aluno ele pode participar, ele pode interagir, digamos que ele pode dar a sua contribuição, para também ajudar no desenvolvimento desse conhecimento. Então vamos falar aqui do ensino tradicional. O ensino tradicional ele foi usado durante muitos anos pela maioria das escolas e consiste na passagem da informação pelo professor para os alunos que assistem às aulas. Então esse aí é um dos pontos chaves do ensino tradicional. Primeiro, não é algo que foi apenas uma etapa, um período, mas foram vários anos, muitos anos, onde as escolas tinham um autoritarismo. E aí o professor ele estava ali, os alunos eram apenas ouvintes. Então eles não tinham a participação, eles não eram atuantes na construção desse conhecimento, eles eram apenas ouvintes. Então o professor é o dono do saber, o dono do conhecimento, o que ele falar é a verdade pura, e aí os alunos estão ali apenas para absorver, para ouvir, para escrever aquilo que o professor está dizendo. Então a gente vai aqui continuando a aula, conforme for vocês vão participando, falando, dando a contribuição de vocês. Ensino tradicional, vamos ver aqui os aspectos históricos. Só lembrando, que para que não seja muito extenso, eu resumi bastante. Eu vou deixando lá no final as referências justamente para vocês darem uma pesquisada a mais, procurarem nos outros sites, em artigos e conhecerem um pouco mais do assunto. A pedagogia tradicional teve início no século XIX, passou com grande força para o século XX e ainda perduram raízes até agora, o século XXI. Então a gente percebe o quê? Que o ensino tradicional teve aí uma grande passagem, um grande tempo, iniciando lá no século XIX, passou todo o século XX e ainda hoje, no século XXI, ele ainda existe e não é pouco, é uma forma grande. Eu trouxe aqui uma imagem, essa imagem que vocês estão visualizando, de uma escola aí do século XIX.
Então, o modelo de ensino tradicional. Só que eu queria focar o quê? O aspecto do ensino tradicional com a época. Então, a época que ele foi criado, a gente percebe o quê? Era o período mais rígido, até no vestuário, né? As pessoas se vestiam, né? Se cobrindo todo, então tinha aquela postura. A questão também, né? Da ordem, né? Tinha que obedecer. Então, a escola, ela tinha essa ligação com o Estado. Então, era a questão da ordem, da disciplina. O professor é o lá da frente, é o chefe, é ele que fala, e os alunos estão ali apenas para escutar, né? Para ouvir e aprender. Então, o que acontece, né? Esse ensino teve, né, a sua eficácia, digamos assim, naquele momento, porque ele acompanhava a trajetória, o momento histórico, ok? Então, tem grandes prejuízos para a construção do conhecimento? Sim, né? Porque o aluno ele não tem voz, ele só apenas escuta, ele apenas está ali para absorver o conhecimento. Mas para aquela época, né, esse era o meio de ensino, porque era uma questão também, por isso que o próprio nome é tradicional, era algo tradicional, ok? Alguns aspectos gerais do ensino tradicional. Primeiro, a autoridade do professor diante do aluno. Então, a gente viu épocas onde ensinava o 8 vezes 2, se o aluno dissesse que era 15, ele pegava uma palmatória. Se ele conversasse na sala, ele ficava de joelho, lá no cantinho. E ainda mais, muitas vezes até em cima de um caroço de milho, alguma coisa do tipo. Então a gente vê que o professor ele tinha autoridade não apenas para deixar a turma totalmente disposta a escutá-lo, mas era uma autoridade como um pai mesmo, né? Ele punia o aluno se o aluno errasse ou se o aluno saísse daquele método, daquela, digamos assim, daquela trilha. Muitas ideias expostas ao mesmo tempo. Então o que acontece? Né? O professor chegava na sala de aula e começava a dar a sua aula, e aí ele começava a expor ali o conteúdo, e aí quem tivesse mais dificuldade ficava para trás. Então teria que ter passos longos para poder acompanhar a aula, para poder acompanhar o professor. Terceiro aspecto aí, ó. Os alunos têm um papel passivo dentro da sala de aula. Então o aluno ele não tinha um papel ativo, ele tinha um papel apenas passivo. Era aluno, estava ali apenas para aprender e deixa que ele, professor, é o dono do saber e ele vai só escutar. Então ele não pode intervir em nada. Outro ponto, todos os alunos aprendem da mesma forma, não tendo em consideração os seus conhecimentos prévios. Então o aluno chegou o aluno A, chegou o aluno B. Não importa se o aluno A já tem um conhecimento diferente, um pouco a mais, já sabe alguma coisa, e o aluno B, no momento, não está sabendo de nada, não importa. No ensino tradicional, aí o professor ia passar o conteúdo, quem sabe mais automaticamente vai se atrasar, porque ele vai ver alguma coisa que ele já sabe. Quem não sabe nada, que se vire para acompanhar. Então, não tem ali meios para conseguir unificar, para conseguir dar assistência àqueles que não estão conseguindo. Tá? O professor passa o conteúdo e aí quem quiser que se vire para acompanhar. E aí, né, a questão da inclusão, né, que é algo mais atual, né, nesse tempo não tinha condições nenhuma, né, porque ainda hoje, né, com tantas leis que se falam, tanta gente se fala a respeito da inclusão, a gente ainda vê que é muito falha. Por quê? Porque, querendo ou não, o método tradicional ainda está perpetuando, né? Então vamos lá, continuar. Por último, as avaliações são periódicas por meio de provas. Então, passei aqui um mês dando aula, aquele monte, aquela carrada de assuntos, eu vou cobrar agora, ver se o aluno decorou mesmo. E aí, hora ou outra, eu passo uma lista de exercício, hora ou outra, eu passo um questionário, aí o aluno vai estudar e vai responder essa prova. Então, o que acontece? O aluno estuda e a intenção é justamente se sair bem nessa prova, porque era o método de avaliar.
E aí nós temos essa imagem. Gostaria que vocês participassem também comentando a respeito dessa imagem. O que vocês acham que ela está representando? Muito bem, isso aí. Gostei da participação de todos. A gente percebe o quê? Que as crianças, elas têm o seu pensamento formado, ela tem os seus conhecimentos prévios. E aí no método, aqui no ensino tradicional, o professor ele vai modelando da sua forma. O aluno sabe isso, o aluno tem esse pensamento, tem esse conhecimento, para mim não importa. Eu vou repassar o conhecimento da minha forma e é da minha forma que ele tem que aprender e tem que responder. A gente vê em questão de prova, né? Não fosse da forma com que ele quisesse ali, não estava certo. Então tinha que ser questão do decoreba, né? Decorar aquela frase, aquele texto, porque senão estava incorreto. Então o professor aí é que modelava, ele dizia e estava dito. Muito bem. Agora vamos ver um pouco do ensino construtivista. A memorização, a mecanização e a automatização são procedimentos que os professores construtivistas dispensam na elaboração e concretização das suas aulas, pois, segundo eles, os alunos não devem memorizar os conteúdos, devem compreendê-los. Então essa questão de memorizar, de ser algo mecânico, né, de ter ali um início, meio e fim propriamente dito, fica lá no método tradicional. Aqui no ensino construtivista, né, o professor construtivista ele não vai optar por esses meios, justamente porque ele não quer que o aluno decore uma situação, que ele memorize um determinado conteúdo, mas que ele aprenda, para que ele saiba onde ele vai usar, como utilizar, para que serve, os pontos positivos, os pontos negativos. É por isso que ele vai indagar, ele vai perguntar ao aluno, ele vai dar meios para o aluno chegar até aquela resposta, ele vai deixar claro que cada aluno tem ferramentas diferentes, onde eles vão traçar caminhos diferentes que chegam ao mesmo destino. Então isso é um dos pontos-chave do ensino construtivista. Aspectos históricos. O construtivismo fundamenta-se no iluminismo. Por sua vez, a filosofia iluminista preceitua que o homem é um ser dotado de razão. Então, olha só. O iluminismo, isso aí já é uma escola literária, então nesse período já tinha mais a questão filosófica, né? O ser humano olhar para si, entender e reconhecer que ele pode fazer, que ele deve fazer, que ele tem potencial para isso. Então o ensino construtivista ele foca nisso, né? Eu sou o ser humano e eu tenho potencial para fazer, para criar, para executar. Outro ponto. O século XX foi marcado por inúmeras transformações na educação dos jovens brasileiros. As instituições de ensino tiveram acesso a estudiosos do Brasil e do mundo que mostraram um novo olhar sobre a maneira, né, de como a gente pode aprender. Então aqui, a partir do século XX, várias pessoas aí tendo acesso à educação, acesso à escola. Então a gente vê o quê? Que várias pessoas entrando no segmento educacional, né, deveria ter outros meios de ensino, né? Só aquele meio, só um método, uma forma, não é o suficiente para todos. Então, o ensino construtivista ele foi inspirado na obra de Jean Piaget, que ele era um biólogo suíço reconhecido por dedicar sua obra ao entendimento dos processos de aquisição do conhecimento humano. A base do pensamento construtivista, ela consiste em considerar que há uma construção do conhecimento e que, para isso aconteça, a educação deverá criar métodos que estimulem essa construção, ou seja, ensinar, aprender e aprender. Então, ou seja, no método construtivista,
não é apenas chegar e ensinar para o aluno, ó, hoje nós vamos aprender esse assunto. Não. O professor ele sabe qual assunto que o aluno deve ter conhecimento. Então ele vai o quê? Ver ferramentas, meios que estimulem a curiosidade do aluno, ou seja, o interesse, ferramentas que estimulem aquele aluno a querer aprender, a querer chegar ao conhecimento. E aí, esse querer vai trazendo a curiosidade, e aí vai vendo as formas, os meios, para que eles aprendam, para que eles cheguem lá no conhecimento. Então, por isso como é construtivista, é construir. Não apenas construir o conhecimento, mas todos juntos construir meios para chegar até o conhecimento coletivo. Os aspectos gerais. Então, no ensino construtivista, então ele entende que o aprendizado se dá em conjunto entre professor e aluno. Então agora o professor ele não é o dono de todo o saber, mas há aí uma via de mão dupla, né? Onde o professor ensina, mas o professor também aprende. Então estão ali os dois no mesmo ambiente, onde os dois eles podem contribuir para juntos aprenderem. Ponto 2. O professor é um mediador do conhecimento, que os alunos já têm em busca de novos conhecimentos. Então o professor ele está ali justamente para que o aluno não fique estagnado, ou seja, eu já conheço isso aqui, eu vou parar por aqui. Ou seja, o aluno tem conhecimentos prévios e o professor está ali para mediar esse conhecimento e estimular esse aluno para buscar novos horizontes, novos conhecimentos. Ponto 3. Criar condições para que o aluno vivencie situações e atividades interativas, nas quais ele próprio vai construir os saberes. Então essa questão do aluno participar, ser ativo no meio do conhecimento é muito importante. É porque ele vai trabalhar juntamente com o professor e com os outros colegas para ver meios e formas para construir esse saber, esse conhecimento. Quarto ponto. O conhecimento é construído por meio das interações entre sujeitos e o meio. Então, no ensino construtivista, né, não se restringe apenas ali uma sala de aula entre 4 paredes, um quadro. Não, mas ir buscar o conhecimento através de outros meios. Vamos estudar sobre a água. Vamos estudar sobre o meio ambiente. Por que não fazer uma aula de campo, sair daquela rotina? Vamos fazer uma experiência de química, né? Por que não ir no laboratório? Então, essa questão do meio, do local onde se aprende, vai estar ativamente, né, ligado a essa questão do saber, do aprender. Essa imagem é uma imagem bem conhecida, nós temos o nome escola. Então, no método, né, no ensino tradicional, a escola já está construída, o aluno vai para lá apenas para buscar o que a escola tem a oferecer. E aqui não, aqui no método construtivista, os alunos, os professores, todos juntos vão construir a escola, ou seja, vão construir o saber. Cada um tem algo a oferecer na construção desse saber. Gostaria que vocês também comentassem um pouco mais sobre a ilustração. Ok, isso aí, muito bem. Então essas duas imagens aí a gente consegue resumir. Primeira imagem, a imagem 7 aí está em cima. Escolas tradicionais, a gente vê, né, que há um ser pensante, há o conhecimento, e esse conhecimento, a escola é que vai repassar para o aluno. Aqui na construtivista não. Há um conhecimento, que esse conhecimento vai ser adquirido no geral, onde todos participam da construção do conhecimento. Ou seja, é o aluno que constrói esse conhecimento. E lá no tradicional não, o conhecimento é que vai partir para os alunos, conhecimento seco. E só uma reflexão, eu faço a pergunta, como está as aulas, como estão as escolas de hoje? Isso.
as escolas elas estão mistas, né? Elas estão mistas, né? A maioria das escolas estão mistas. Elas seguem, né, um pouco de cada, né? Bom seria, né, se a gente tivesse, por exemplo, isso aí, né? Onde numa mesma escola a gente tivesse vários ambientes de estudo, de pesquisa para a construção desse conhecimento. Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Está aqui as referências, os textos, tá? Esse slide também eu vou estar disponibilizando para vocês poderem revisar e também pegar direitinho aí toda a referência, que nós temos os textos que foram utilizados, os sites e também as referências das nossas imagens, né? As imagens que foram pegas, está aí os links, os sites dos criadores das imagens.